Bom dia, eu sou Vinícius Ilha de Arruda. Vou falar um pouco sobre o futebol de cadeira de rodas, mais conhecido como Power Soccer. Deve existir outras modalidades que envolvem a cadeira manual, cadeira de rodas manual, por isso eu encontrei regras específicas sobre o Power Soccer, que é com a cadeira motorizada. Power Soccer. Power Soccer é um futebol em cadeira de rodas motorizada. É o primeiro esporte de equipe competitivo pensado exclusivamente para ser disputado por pessoas com deficiências severas, como a tetraplegia, amiotrofia espinhal, distrofia muscular, paralisia muscular, entre outras. Trata-se de uma atividade inclusive terapêutica, afinal desenvolve qualidades desportivas e, ainda, estimula diversas ações, como a condição da cadeira, espírito de equipe e novas amizades. A história. A prática do Power Soccer começou na França em 1978 para reabilitar jovens com deficiências severas. O Canadá, posteriormente, também desenvolveu uma forma de futebol com cadeiras motorizadas, que eles chamavam de motorball. Por mais de 20 anos, essa modalidade foi desenvolvida e aperfeiçoada ao redor do mundo, até que em 2006 foi criado a FIPFA, Federação Internacional de Futebol em Cadeira de Rodas, sediada em Paris, na França, unificando as regras do jogo, criando um comitê. Em 2007 ocorreu a primeira Copa do Mundo em Tóquio, no Japão. História. Na América do Sul, o Brasil foi o pioneiro desse esporte com a fundação do Clube Novo Ser de Power Soccer em 2011. Foi criada então a Associação Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, ABFC, que é reconhecida pela FIPFA. Aqui são algumas fotos do esporte no Brasil, que é bastante difundido, apesar de ser pouco conhecido, pela maioria das pessoas. Os praticantes são bem assíduos. As regras. Os times são formados por atletas com graus e tipos de paralisias diferentes. As equipes podem ser mistas, homens e mulheres podem jogar juntos, e a idade mínima para a prática é de 5 anos. As equipes são montadas com 8 jogadores, 4 em cada quadra, um goleiro e 3 na linha. A quadra tem proporções mínimas e máximas de 14 por 18 metros por 25 por 30 metros, como uma de basquete. A padrãozinha de basquete, de escola. Já a bola é maior que as comuns, com 32 centímetros de diâmetro. E mais leve também. O jogo acontece em 2 tempos de 20 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos. Assim como no futebol e futsal, o objetivo é marcar gols no time adversário, ou seja, vence quem marcar mais. A equipe de árbitros que controla a partida é formada por um juiz e 2 assistentes. Os atletas não podem ultrapassar a velocidade de 10 km com as cadeiras, não pode ocorrer algum acidente grave. Além disso, existem 2 regras principais que diferem das demais. Essas regras têm que ser sempre levadas em consideração em qualquer campeonato de Power Soccer. A primeira, regra de 2 contra 1. Se um adversário está com a bola, 2 jogadores da mesma equipe não podem disputar contra ele, apenas 1 contra 1. Não é permitido ter outro jogador a 3 metros da bola, ou seja, só um jogador do time adversário pode marcar o outro que tiver com a bola. Quem está defendendo só pode chegar um por vez, fazendo um x1 com quem está atacando. 2. Regra dos 3 dentro da área. Dentro da área de baliza não pode ter mais que 2 jogadores da mesma equipe. Seria a área do gol, do goleiro ali. Dentro só pode ter um jogador só da equipe que está defendendo. Na classificação funcional, apenas atletas com comprometimentos sérios são elegíveis. Se o esportista consegue, por exemplo, usar uma cadeira de rodas manual ou ficar em pé e andar, ele não pode competir no Power Soccer, diferentemente de outras modalidades de cadeira de rodas, como basquete ou tênis. Ou seja, ele tem que ter a deficiência comprovada, ele não pode ser uma pessoa normal que só pode competir, entendeu? Os atletas são separados em 2 grupos. PF1, que são pessoas com maiores lesões e comprometimento físico, e PF2, para esportistas com comprometimentos moderados. A regra diz que cada equipe deve ter 2 esportistas PF1 por partida, para dar um equilíbrio maior. Onde mais se pratica? A BFC, que é a Associação Sem Fins Lucrativos, tem vários clubes filiados pelo Brasil, no Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Curitiba. Os times brasileiros reconhecidos são a Desul Novo Power Soccer, que fica em Fortaleza, Blue Angels Power Soccer, que fica em Rio Claro, São Paulo, Clube Novo Ser de Power Soccer, que fica no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Power Soccer, que também fica no Rio de Janeiro, e Curitiba Power Soccer, que fica em Curitiba. Eu não achei muitas informações sobre as ligas fora do Brasil, mas devem ter, cada continente deve ter uma liga, nem que seja amadora, deve ter alguma coisa relacionada ao Power Soccer, como também seus próprios regulamentos acerca do esporte. Competições importantes. Existe a Copa do Mundo de Power Soccer, assim como campeonatos amadores profissionais, que eu acabei de dizer. Futebol de cadeira de rodas motorizadas já é reconhecido pelo Comitê Paralímpico Internacional, IPC. A expectativa é que nos Jogos de 2024, em Paris, o Power Soccer esteja presente nas modalidades paralímpicas oficiais. Creio que em 2024 o Power Soccer vai ser mais difundido, pois está na Paralimpíada, e terá a criação de mais ligas,
mais regulamentos certos para o esporte. Vai ser mais difundido, creio isso. E é isso, essa foi a minha apresentação acerca do futebol de cadeira de rodas, que é o Power Soccer, e espero que tenha sido de valia para quem viu. Obrigado a todos.